Foi lido o Salmo 16. Nós vamos meditar no Salmo 16. Esse salmo foi escrito pelo rei Davi. E quem não gostaria de ter uma vida como a do rei Davi? Nosso imaginário, o rei, humanamente falando, tem tudo. O rei Davi, não é? Todo mundo cobiçaria nascer numa família real e dos privilégios de fazer parte de uma família real. E nesse salmo, o rei Davi tem de tudo que a gente pode imaginar de bom na vida, e o que ele considerava, na posição que ele tinha no reino e tudo que ele possuía, o que ele considerava de mais precioso na vida dele. Esse salmo trata disso. Ele vai nos revelar o que é mais precioso na sua vida. Tudo que ele possuía, de tudo que ele tinha, o que ele considerava mais precioso. E a gente vai notar que, para Davi, Deus é o tesouro dele. E Deus deve ser o nosso tesouro. Observe no versículo 1. Guarda-me, ó Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Que coisa linda, né? Vejam esse homem: guarda-me, ó Senhor, porque me refugio. Digo ao Senhor: tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Mas ele não tinha propriedades, ele não tinha ouro, não tinha prata, não tinha saúde, não tinha vida, não tinha família, não tinha bens. Sim, ele tinha tudo isso. Mas quando ele fez um levante do que ele possuía, ele disse aí com muita clareza: outro bem não possuo, senão a ti somente. Deus é para ele tudo. E ele não colocou família, não colocou saúde, não colocou bens, não colocou ouro, não colocou prata. E a gente precisa ter isso no coração, esse propósito de que Deus tem de ser o nosso tesouro. Quando Deus é nosso tesouro, as bênçãos da graça comum são insignificantes. Graça comum é aquilo que Deus dá a todo homem. Ele faz o sol nascer sobre os justos e injustos, a chuva cair sobre os justos e injustos, a saúde, o bem, a vida, a família. Quando eu tenho a Deus como meu tesouro, as bênçãos da graça comum são insignificantes. O que não aconteceu com a mensagem da manhã. Ele possuía bens e Deus ofereceu a ele a vida eterna, mas ele disse: não, o meu maior bem são os meus tesouros terrenos. Eu não abro mão desses tesouros. As bênçãos, irmãos, da graça comum, família, saúde, vida, são presentes de Deus, mas não possuem atributos divinos. É algo para a gente usufruir, gozar, mas eles se esvaem, eles desaparecem. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como uma fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, diz o Senhor, e a minha justiça não será anulada. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis por causa das suas injúrias,
porque a traça os roerá como a um vestido, e o bicho os comerá como a lã, mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação para todas as gerações. Quer dizer, tudo que Deus nos dá para usufruirmos vai desaparecer, só Ele vai permanecer para sempre, né? As bênçãos da graça comum não podem nos proteger de maneira eficaz dos perigos, sejam existenciais, sejam espirituais. Tudo aquilo que Deus nos dá, claro, tem um gozo e tem algum limite, mas eles não têm o poder de nos livrar. Só Deus pode nos livrar. Diz o Sofonias: trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Nós sabemos disso. Aquilo que Deus nos dá não nos pode salvar, não nos pode curar, não nos pode libertar, livrar de qualquer tipo de doença. As bênçãos da graça comum são para serem usufruídas, mas Deus é para ser adorado e obedecido incondicionalmente. O que Ele me dá, eu usufruo, eu agradeço, eu aproveito, mas a Deus, só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto, né? O diabo não ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo, ele disse: não, eu só adoro a Deus. Então, essas bênçãos precisam ter o seu lugar. Ainda continuando, meus irmãos, as bênçãos da graça comum têm seu valor, mas não podem ser comparadas ao Todo-Poderoso. Não há como comparar a família a Deus. Não há como comparar a casa a Deus. Não há como comparar a vida a Deus, o ar a Deus. Nada pode ser comparado ao Senhor. Só Deus é Deus e nada mais. Então nós precisamos eleger o nosso tesouro, ou relembrar, ou colocar esse tesouro no seu devido lugar. Deus é o nosso tesouro. Quando Deus é o nosso tesouro, tudo isso vai determinar o rumo da nossa vida e as nossas escolhas. Por exemplo, aí no verso 3. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Quando Deus é nosso tesouro, os santos, os crentes, passam a ser nossa admiração terrena. Há tanta coisa bonita nessa terra, tanta coisa que nós admiramos e desejamos, mas esse homem aqui diz: olha, uma coisa eu admiro e desejo, são os santos da terra. Por que os santos da terra? Porque os santos são aqueles remidos e lavados no sangue do Cordeiro. Os homens deste mundo, por exemplo, não valorizam os santos, os crentes, mas Deus os comprou com o precioso sangue de Cristo. Eles olham para nós e dizem: ah, que pessoa inadequada, abestalhada. Sempre nos olham com um certo desprezo por causa da nossa religião. Mas diz a palavra de Deus: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como um prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como do Cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Essas pessoas desvalorizadas pela sociedade, Deus as comprou com a própria vida dele na cruz do Calvário. Nós somos valorosos a Deus. Então ele diz: olha, o meu prazer, o meu desejo, os notáveis da terra são os santos. Os homens deste mundo não escutam os santos, não ouvem, não atentam, zombam dele, mas Deus está atento às suas orações. Davi disse: eu tenho admiração sobre esses santos. Sabe por quê? Porque Deus está ouvindo a oração deles. Seja grande ou pequeno, homem ou mulher, pastor ou não pastor, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Então Davi é esperto, disse: olha, eu tenho admiração por aqueles que temem a Deus, porque Deus sempre está inclinado a ouvi-los. Os homens
deste mundo consideram os santos, os crentes tolos, mas Deus os tem como sábio da terra. O temor do Senhor é o princípio de sabedoria. Eis ali um povo sábio, um homem que teme ao Senhor. Os homens deste mundo agridem os crentes, mas Deus lhe dá presente. Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Os homens deste mundo não querem estar na companhia dos santos, mas Deus será seu vizinho. Eles, não quero ficar com crente não, crente faz muita zoada, crente é isso, crente é aquilo, mas nós seremos vizinhos de Deus, morar com o Senhor. Diz a palavra, então ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão um povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Apocalipse, louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus, irmãos, é o nosso tesouro, não há lugar em nossa vida para servir os falsos deuses. Versículo 4, muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Vejam, família, bens, dinheiro, tudo é importante, mas ele disse, não, nada disso ocupa o lugar do Senhor. Família fica no seu lugar, o ouro e a prata, nada, porque está escrito, não terás outros deuses ali. Geralmente a gente usa a expressão assim, Deus no céu e fulano aqui na terra. Então quer dizer, ele tem um lugar aqui. Não, Deus é no céu, na terra e também no profundo, Deus no inferno, né? Na terra, debaixo da terra, Deus em todo lugar na nossa vida, Deus em primeiro lugar sempre. Temos o entendimento, irmãos, que os falsos deuses são imaginação da mente pervertida dos homens caídos, diz o apóstolo Paulo falando sobre esses deuses. No tocante à comida sacrificada a ídolo, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu, sobre a terra, quer como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de que são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas e nós também por Ele. Temos, irmãos, entendimento que é terrível insensatez trocar o Deus vivo por coisas que não é Deus. A família é importante? É. O trabalho é importante? É. A saúde é importante? É. Mas nada é igual a Deus. Nada se iguala ao Senhor. Prata e ouro são ídolos deles, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornam-se semelhantes a eles, os que os fazem, quanto neles confiam. Temos entendimento que devemos adorar a Deus somente. Meus irmãos, quando Deus é nosso tesouro, reconhecemos que as bênçãos da graça comum e especial vêm do Senhor. Versículo 5, leamos. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Cai-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Em outra tradução diz assim, somente tu, Senhor, és a minha herança, meu cálice de bênçãos. Tu guardas tudo o que possuo. A terra que me deste é agradável, que herança maravilhosa. Vejam, meus irmãos, não há mérito em nós para Deus nos conceder sua graça. Tudo que possuímos vem pela graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E quando Davi, nesse estádio que ele escreve o Salmo, ele ofereceu bens para a construção do templo, diz assim,
Pelo que Davi louvou o Senhor perante a congregação de toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Louvado seja o Senhor, né? Então, o que temos é graça de Deus. A medida da graça é concedida a cada um segundo a vontade soberana de Deus. Aí a gente diz, poxa, se Deus é dono de tudo, por que também não tem o mesmo que o outro tem? Porque o nosso Deus, Ele dá a quem Ele quiser. Ele dá a um talento, a outro 2 talentos e a outro 5 talentos. É Deus que na sua soberania escolhe dar a quantidade de bens a quem Ele deseja. Deus é quem conserva ou tira a graça comum de nós. O mesmo Deus que dá pode tomar. Jó diz o quê? O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, nós precisamos entender que essas coisas que nos dá têm o seu lugar, mas não o primeiro lugar. O primeiro lugar sempre será Deus na nossa vida, irmãos. Quando Deus é nosso tesouro, temos plena segurança. Vejam aí no versículo 7. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até quando, durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Foi cantado há pouco, né? A nossa segurança vem das palavras do Senhor. A nossa segurança vem do Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormita aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Esse é o tesouro que nós temos. Quer trocar por um segurança? O diácono Carlos me viu vindo com os sobrinhos. Alguém disse, está com segurança, 2 seguranças. Mesmo grande, eles fogem, correm, me deixam. Eles vão me deixar. Deus nunca me deixará, né? Deus não nos deixará, irmãos. Esse é a nossa segurança. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus é o nosso tesouro, temos plena segurança, né? Quando Deus é o nosso tesouro, cremos que vamos ressuscitar da sepultura. Versículo 9. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Essa profecia na íntegra se cumpriu em Jesus. Mas vejam que parte dela vai se cumprir em nós também. Por exemplo, diz, até o meu corpo repousará seguro. Versículo 10, parte do versículo 10. Pois não deixará a minha alma na morte. Não vai deixar. Ele vai me fazer ressuscitar dos mortos. E aí, quando eu ressuscitar dos mortos, nós ressuscitarmos, versículo 11, o que vai acontecer com todos nós? Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude
plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Oh, glória a Deus. Por isso que Davi está nos ensinando nesta noite. Qual é o tesouro que nós temos? Deus é o nosso tesouro. As outras coisas são maravilhosas, nós vamos usufruir, vamos gozar, mas Deus é sempre o nosso tesouro. E Jesus é o nosso presente. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que Deus possa nos abençoar, irmãos, e conservar esse tesouro bem guardadinho, não deixe que ninguém tome esse tesouro, né? Vamos participar da ceia agora, vamos, reverendo Cândido.